Em nome da Câmara de Indústria, Comércio, Serviços e Agronegócios de Farroupilha, damos início ao Almoçando com a SICS. Nossas boas-vindas ao presidente da SICS, José Carlos Trujillo, e a todos os seus colegas de diretoria, membros do Conselho Deliberativo, núcleos, empresários e empresárias associadas. Ao Fabiano Feltrin, nosso prefeito municipal. A palestrante de hoje, doutora Franciele Campos, autoridades presentes, imprensa, senhoras e senhores. Convido agora Rogério Rodrigues, do MOB Caxias, para uso da palavra. Presidente, obrigado pela janela, né? Prefeito Feltrin também, pela acolhida sempre. E aproveito essa oportunidade, né, que é para fazer uma comunicação e um agradecimento, né? Um agradecimento à SICS Farroupilha, um agradecimento à Prefeitura de Farroupilha por ter integrado aí a nossa mobilização regional, né? Uma mobilização regional que tem como principal objetivo, né, fazer com que a sociedade civil organizada, e como diz a palavra, se organize, né? Parece redundante, mas é uma organização, são mais de 49 municípios, né? Dito isso, as 49 entidades que representam, como Farroupilha aqui, né, a própria SICS Farroupilha, as entidades comunitárias aqui, que integram, então, essa mobilização com um único projeto, né, que chamamos, que é planejar o futuro. O futuro que, historicamente, né, como a gente vem fazendo aí, para a gente conseguir ter as realizações, a gente possa fazer com muitas mãos. Então, essa mobilização iniciou aqui em Farroupilha, na UX de Farroupilha, né, acolhidos aí pela iniciativa aqui, né, do vosso presidente, o próprio prefeito, o BAMP, né, que também tem uma atuação aí na mobilização, e nós vamos finalizar ela, esse é o motivo da janela, então, no dia 12. Gostaria que, se fosse possível, colocasse, né, nas vossas agendas, já estou aqui com os convites da SIC Farroupilha também para a sua diretoria, onde nós vamos fazer a entrega formal, então, né, desta agenda, a Agenda Eleições 2022. É um documento apartidário, né, porém com pautas relacionadas à infraestrutura, turismo, saúde, educação, desenvolvimento econômico e segurança. Então, são pautas que gostaríamos que todos os pré-candidatos, é isso, né, Fabiano? Ainda são pré-candidatos, até o dia 12. A partir do dia 15 serão candidatos. Que eles conseguissem inserir no seu plano de governo, na sua proposta, né, para que a gente possa, então, no momento do voto, ter conhecimento que essas pautas que nos afetam, né, estou dizendo aqui principalmente na questão de saúde, né, conseguirmos ter um atendimento melhor na saúde, um atendimento melhor na educação, esse documento vai contemplar, e ele é um documento que faz, então, um plano de Estado e não um plano de governo, porque ele perpassa os mandatos das gestões, tanto para presidente da República, senador, deputado federal, governador e deputado estadual. Então, agradeço de novo, né, e vou deixar aqui os convites, porque será, então, no dia 12
12 de agosto, às 19 horas, no Parque da Festa da Uva, lá, né, no restaurante Tulipa, aproximadamente 700 pessoas. Vamos ter uma palestra, né, que vai falar, então, sobre a visão da política. O cientista político Fernando Schuller, né, que é comentarista da Band News, vai fazer uma palestra. Teremos também a abertura, né, do Tribunal Regional Eleitoral, falando um pouco sobre como vai ser o calendário, o cronograma das eleições, e a participação de todas essas entidades, né, e prefeituras e representantes da sociedade civil que vão estar lá para colocar essas ações. Ok? Muito obrigado mais uma vez, estendo aqui, né, o convite também ao Feltrin, à SICS, a toda a sociedade civil de Farroupilha, para que nos ajude aí nessa jornada e nesse período importante agora que é de construção para o futuro. Muito obrigado. Aproveitamos esse momento e informamos da nossa programação para o mês de agosto. No dia, ainda em julho, dia 28, hoje às 19 horas, teremos a palestra do Núcleo Imobiliário na SICS. No próximo dia 4/8, quinta-feira, não haverá almoçando com a SICS. Dia 5/8, reunião jantar com o senador Luiz Carlos Heinze. Dia 8/8, almoçando com a SICS. Em breve, mais informações. Dia 16/8, teremos a Assembleia Geral de Prestações de Contas 2021. No dia 18 de agosto, não haverá almoçando com a SICS. E teremos mais uma edição, a 4ª edição do Business to Business, B2B, de Farroupilha. Dia 25 de agosto, teremos almoçando com a SICS, em breve mais informações. E no dia 25/8, teremos uma palestra, uma reunião jantar do Núcleo da Mulher no CTG Ronda Charrua. Antes de abrirmos os trabalhos de hoje, informamos que, ao final da palestra, quem desejar fazer questionamentos ao nosso palestrante, por gentileza, sinalize para solicitar o microfone. Convidamos o presidente da SICS, José Carlos Trujillo, para fazer o uso da palavra. Bem-vindos. Temos aí uma retomada, né, dos almoçando da SICS, deve um break aí por situação da FENAQUIV. Sucesso, né? Que fantástico. E assim, estamos aí entrando numa nova situação, num novo momento, e destacar aí a presença não só do Rogério, amigo e parceiro que foi feito, privilegiou um evento aqui em Farroupilha, reunindo aí os 49 municípios, as entidades, trazendo para esse novo momento, né? Prefeito Felpinça e a doutora Eleonora, presidente da nossa Câmara, sabe que estamos aí por iniciar um momento de escolhas. E essas escolhas elas vão sofrendo, né, modificações do mais ao longo do ano, da forma, dos procedimentos que isso acontece. Então, uma satisfação muito grande ter conosco aí, doutora Franciele, realmente para nos trazer um pouco de luz, né, nesse emaranhado de situações e nessas oportunidades que podemos ter, se bem entendidas e bem trabalhadas. Então, realmente, boa-vinda, sejam todos aí, realmente aproveitem esse momento aí que com certeza vai fazer diferença para todos nós. O tema Perspectivas Legais das Eleições de 2022 será apresentado pela doutora Franciele Campos, que é bacharel em Direito pela Universidade do Rio Grande do Sul, advogada e eleitoralista, membro da Comissão do Direito Eleitoral da OAB Rio Grande do Sul, membro fundadora do Instituto Gaúcho do Direito Eleitoral. Doutora Franciele, seja bem-vinda à SICS. É muito bom tê-la mais uma vez colaborando com as nossas temáticas dos almoçandos com a SICS. Desde já agradecemos pela sua presença e disponibilidade em estar conosco neste almoço e lhe passamos a palavra. Uma satisfação estar novamente aqui. Esses dias eu recebi uma lembrança daquelas que a gente recebe nas redes sociais. Eu acho que foi a primeira vez que eu participei do Almoçando com a SICS, foi em 2016. E tendo sempre essa continuidade, fico muito feliz com a receptividade de todos. As minhas falas, né, que às vezes são um pouco alongadas, mas, enfim, sempre me convidam para falar do tema que eu gosto muito, que é o direito eleitoral, que é um tema que eu trabalho por paixão, por amor,
quando eu descobri a advocacia, demorei um pouco para descobrir o direito eleitoral, mas é onde eu me encontrei. Então, eu fico muito feliz, agradeço a presidência da SICS por mais esse convite. Cumprimento a todos, em especial a doutora Eleonora, nossa presidente da Câmara, nosso prefeito, queridos amigos, clientes, parceiros. Né? Então, para mim é uma satisfação muito grande estar aqui na presença de todos. Antes de começar a falar do meu tema, eu gostaria de fazer aqui uma pequena propaganda, que agora, nesse período pré-eleitoral, a gente tem uma agenda bastante cheia de palestras, né? Então, vou fazer algumas divulgações aqui antes de iniciar o tema. Para quem tem interesse, quiser acompanhar, né, essa questão até o momento de iniciar a eleição. Bom, amanhã a Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, em parceria com o Tribunal Regional Eleitoral, vai realizar um seminário de combate às fake news e à desinformação. Então, será um seminário que vai ser realizado amanhã o dia inteiro na Câmara lá de Caxias. Eu fui convidada para representar o Instituto Gaúcho de Direito Eleitoral nesse evento, então estarei amanhã a partir das 8h30 lá. A gente vai ter a Comissão de Segurança do Tribunal Regional Eleitoral palestrando, a vice-presidente do TRE, a desembargadora Vanderlei, vai estar lá. Nós vamos ter a presença de um querido amigo, que algumas pessoas que estão aqui já assistiram a palestra dele, que é o Dr. Diogo Reis, que é um dos maiores expoentes do direito eleitoral e digital, professor da Universidade de Mackenzie. Então, ele vai estar amanhã também em Caxias do Sul. Então, convido a todos. Esse evento será transmitido pelas redes sociais e pela TV Câmara da Câmara de Caxias do Sul. Semana que vem, na quinta-feira, aí já não pelo Instituto de Direito Eleitoral, mas pela OAB, nós iniciamos em agosto o mês da advocacia e a subseção de Farroupilha me convidou a palestrar sobre o tema de desinformação nas eleições. Então, dentro do mês da advocacia, que vai ser todo realizado na Universidade de Caxias do Sul, aqui no campus de Farroupilha. Então, na quinta-feira, no dia 4, estarei palestrando ao lado da doutora Marcela, que é a atual juíza eleitoral aqui da comarca de Farroupilha. Então, também estão todos convidados. Quando o doutor Tiago, presidente da OAB, me fez o convite, eu falei, Tiago, acho que a gente precisa falar não só para o pessoal, para os estudantes de direito, mas principalmente para aqueles que vão votar pela primeira vez nessa eleição. E ontem, então, o doutor Tiago me confirmou que estarão presentes também os alunos do terceiro ano da rede estadual aqui de Farroupilha, que foi uma briga minha. Gostaria muito que estivessem presentes os estudantes mesmo, né, o pessoal que vai votar pela primeira vez. Então, acho que vai ser um evento bem bacana, com a minha palestra, a palestra da doutora Marcela, a nova juíza aqui de Farroupilha. E depois, na outra semana, que a gente comemora o Dia do Advogado no dia 11 de agosto, a seccional do Rio Grande do Sul vai realizar o maior evento já realizado pela OAB Gaúcha, no Cais Embarcadeiro, nos armazéns do Cais do Porto, lá em Porto Alegre, no mesmo estilo do South Summit, que não sei se vocês acompanharam, que era um evento de startups mundial que foi realizado ali em Porto Alegre, e a OAB, então, vai realizar um evento no mesmo sentido, que vai ser a cidade da advocacia, o multiverso do mês da advocacia. Então, vai ser um espaço totalmente digital, que vão acontecer palestras simultâneas, um espaço de coworking. E eu fui convidada, então, pela Comissão de Direito Eleitoral da OAB a presidir um painel que é sobre imprensa livre e desinformação. A princípio, ele estava marcado até terça-feira, para o dia 10, mas, quando essa semana o Tribunal Regional Eleitoral e a OAB do Rio Grande do Sul realizaram um convênio para combate à desinformação, nosso presidente da OAB, o presidente Lamáquia, solicitou que o meu painel fosse aumentado, então, de 50 minutos para 2 horas. Então, provavelmente, a gente vai ter que mudar o dia para sexta-feira, mas eu acho que até amanhã a gente vai ter confirmado.
se vai ser na quarta ou na sexta. Então, vai ser o painel do palco principal na sexta-feira. Então, teremos a participação de jornalistas nesse painel, né, porque é um painel sobre imprensa livre e combate à desinformação. Nós já temos confirmados jornalistas da Bandeirantes, a Rosane de Oliveira, da Zero Hora, vai estar debatendo comigo lá. Então, convido todos a participar desses eventos, que são os próximos que a gente tem, falando de eleições, mas cada um com um tema diferente. Bom, hoje aqui para vocês eu vou falar sobre as novidades que a gente tem na legislação desse ano, porque nós temos eleições no Brasil a cada 2 anos, né, eleições municipais, eleições gerais, mas a legislação ela muda mais do que a cada 2 anos, né? A nossa lei das eleições ela é de 1997, o nosso Código Eleitoral é de 1961. Mas a lei das eleições ela é de 97 e ela já teve mais de uma dezena de alterações ao longo desses anos, né? E esse ano, geralmente, as maiores alterações elas são feitas sempre nas eleições municipais, para que as eleições sirvam de laboratório para as mudanças. Mas esse ano é um ano bem atípico, porque nós vamos ter eleições gerais e tivemos muitas novidades na legislação eleitoral. Bom, nós estamos agora no período de pré-campanha, porque nós estamos ainda no período das convenções, né? Já se iniciaram os registros. Ontem o TRE já noticiou que aqui no Rio Grande do Sul já temos candidatos registrados. O partido Podemos foi o primeiro partido que começou a fazer os registros, mas ainda a gente tem um período aí em agosto para executar esses registros após as convenções. Mas a campanha propriamente dita ela vai iniciar no dia 16 de agosto. Dia 26 de agosto inicia rádio e TV. E 2 de outubro, então, teremos o primeiro turno, e 30 de outubro, o segundo turno, se houver, né? Então, esses são os períodos. Nós temos outras datas, né, na agenda eleitoral, no calendário, mas esses são os principais. Então, 16 de agosto já está aí, né? Praticamente daqui pouco mais de 15 dias, então, começa a campanha propriamente dita, tá? Bom, falando das novidades para essa eleição. A primeira novidade, que é uma novidade que foi muito comemorada pelos atores do processo eleitoral, advogados, Ministério Público, Justiça Eleitoral, que é a introdução de um instituto que já existia em outros lugares do mundo, mas que pela primeira vez vai existir no nosso direito eleitoral, que é o Instituto das Federações. O que são as federações? Bom, nós temos no Brasil 2 sistemas eleitorais, que é o sistema majoritário, que é o sistema que elege prefeitos, governadores e senadores, que é o sistema da maioria simples, né? O que faz mais voto é eleito, independente dos votos do partido. Então, esse é o sistema majoritário. E nós temos o sistema proporcional, que elege os vereadores, deputados estaduais, distritais, lá em Brasília, no Distrito Federal, né? E os deputados federais. Então, o sistema proporcional ele utiliza 2 cálculos, que é o cálculo do quociente eleitoral e do quociente partidário, e nesse sistema proporcional, a gente vota primeiro no partido, o nosso voto ali, quando a gente digita na urna o número do nosso candidato a vereador ou a deputado, o primeiro número é o do partido e depois é o número do candidato propriamente dito, né? O que isso significa? Que a primeira leva de votos ela é totalizada para o partido. E aí depois se faz o outro cálculo, então, e aí se vê quem foram os mais votados dentro daquele partido para ver o número de vagas que eles vão ocupar na Assembleia ou no Congresso. Bom, as coligações elas foram proibidas no sistema proporcional no Brasil desde 2017. Por quê? Porque havia uma distorção do sistema em que partidos que muitas vezes tinham estatutos contrários, com ideologias contrárias, se coligavam e, na verdade, quando o eleitor estava dando voto
para um partido, um candidato, aquele voto poderia beneficiar candidatos de outro posicionamento ideológico. Então, essas distorções, elas foram, o legislador foi tentando diminuir esse tipo de distorção e facilitar a compreensão do voto proporcional para o eleitor. Então, depois da proibição das coligações, nesse ano nós vamos ter, então, essa novidade, que é a federação. Como é que funciona a federação? A federação, ela funciona de forma nacional. Então, os partidos que formarem uma federação, aquela federação ela vai valer para todo o território nacional. Então, ela não vai poder ser modificada nos estados ou nos municípios, tá? Mas a federação, lembrando para vocês, ela é para o sistema proporcional, ok? As coligações, na majoritária, elas continuam para o sistema majoritário. Então, as federações, elas valem para as eleições proporcionais, elas são de abrangência nacional, e elas têm que ter, a federação ela tem que ter um estatuto próprio. Então, é isso que é a maior diferença para a coligação, porque agora o eleitor vai saber qual é o estatuto que rege os candidatos de todos os partidos, independente do estatuto do partido. A federação ela tem que ter um estatuto próprio registrado na Justiça Eleitoral. Então, isso faz com que haja uma homogeneidade das ideias dos candidatos que se candidatarem por aquela federação. Eles têm que ter uma linha de pensamento única, independente do partido ao qual eles estiverem filiados. Os partidos eles vão fazer prestação de contas próprias, não é uma prestação de contas da federação, mas, depois de eleitos, eles terão que votar conforme a orientação da federação, e não votar nos projetos de lei conforme a orientação do partido. Então, há que haver uma unidade de todos esses participantes. Nós temos registrada, para essa eleição, 3 federações, que é a Federação PSOL-Rede, não deram nome para a federação, então são os candidatos do PSOL e da Rede vão estar juntos. A Federação PSDB-Cidadania, então o PSDB e Cidadania vão formar também um outro bloco, e a terceira federação é a federação que foi dado o nome Brasil da Esperança, que é Partido dos Trabalhadores, Partido Comunista do Brasil e Partido Verde. Então, essas federações, elas são essencialmente benéficas para partidos pequenos, né? Porque eles juntos podem ter ali uma transição de verbas de fundo partidário, de tempo de TV, de tempo de propaganda, que sozinhos eles não conseguiriam. Então, a gente tem um exemplo muito próximo de nós, de federação, que funciona há muito tempo, que é no Uruguai, né? O Uruguai, durante 15 anos, foi governado pela Frente Ampla, FA, e a FA é uma federação de partidos de esquerda que governou há muito tempo, e ela continua ainda, os partidos continuam federados há anos. Então, foi mais ou menos essa a inspiração do legislador brasileiro. Bom, de federação, então, outra coisa interessante é que esses partidos que criaram a federação, como a federação ela obrigatoriamente deve durar 4 anos, então, para as próximas eleições municipais, essas federações estarão valendo. Então, esses partidos eles terão que estar juntos dentro dos municípios também. Há as mesmas regras de fidelidade partidária para os candidatos que estiverem em partidos federados. Então, o partido ele tem que obedecer, como eu falei antes, o estatuto da federação, sob pena de expulsão. Bom, uma outra novidade que eu vou falar assim, um pouco por cima, porque ela é mais complicada, que houve uma mudança também no cálculo das sobras do sistema proporcional. Quando a gente faz a contagem, como eu falei, do quociente eleitoral e quociente partidário, hoje em dia, os candidatos eles precisam ter um mínimo de votação para poder entrar no cálculo, né? Isso não existia antes, né? Então,
é a questão de que a legislação, nos últimos anos, ela tem tentado barrar aqueles puxadores de voto, né? Os partidos colocavam um candidato que fazia milhões de votos, e aquele candidato, com aquela votação no saldo do quociente partidário, ele acabava puxando candidatos que tinham votação muito pouco expressiva. Então, a legislação ela vem caminhando para corrigir essas distorções, né? Uma outra novidade que a gente vai ter é o cálculo da distribuição dos fundos partidários, tá? do fundo partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, né? A partir desse ano, os votos das candidatas mulheres e dos candidatos negros para a Câmara dos Deputados serão contados em dobro para o cálculo do dinheiro a ser distribuído, não para o cálculo do voto para ele ser eleito, certo? Então, tem que deixar isso bem claro. Porque o legislador ele está tentando incentivar, né? Existe já a questão das cotas de gênero e de todas essas políticas públicas de incentivar a participação de minorias dentro do processo eleitoral. Então, mais uma novidade introduzida é que, quanto mais votos o partido tiver para mulheres e negros, mais dinheiro esse partido vai receber dos fundos, certo? Bom, outra questão que a gente teve uma novidade, que já implementamos esse ano, já está funcionando, é a questão da fidelidade partidária. Houve uma emenda constitucional que permitiu que os candidatos eles deixarem o partido pelo qual se elegeram fora da janela partidária, sem perder o mandato, com uma única condição, que é a anuência do partido. Então, o que acontece? A gente tem um período de janela partidária que os candidatos que se elegeram por um partido, mas nessa eleição quiseram mudar de partido, para não perder o seu cargo atual, a legislação permite essa troca de partidos, desde que o partido original, o partido pelo qual o candidato se elegeu, faça uma carta escrita, assinada pelo presidente do partido. Evidentemente que tem que haver uma reunião, uma convenção do partido, em que o partido delibere a anuência para esse candidato sair, e com a assinatura do presidente do partido, após publicação de edital, então esse candidato está liberado para trocar de partido fora da janela partidária. Uma novidade também é que houve a alteração da data da posse do presidente e dos governadores. Não será mais em 1º de janeiro. Provavelmente a posse do prefeito também vai mudar. O prefeito vai ganhar mais 5 dias. A posse, a partir do ano que vem, do presidente vai ser no dia 5 de janeiro, e a posse dos governadores será dia 6 de janeiro. Então, o presidente atual ganhou aí mais alguns dias. Bom, passando para o assunto propaganda, que é um assunto que rende discussões infinitas, né? É um assunto que a gente tem muita dificuldade de orientar os candidatos, porque o candidato que se elegeu na última eleição, ele sempre tem a tendência de programar a sua campanha de acordo com o que ele fez na última eleição. Mas a legislação de propaganda, ela sempre muda, né? Então, às vezes, a gente fala, o candidato apresenta um material para a gente diz, não, mas isso não pode. Mas eu sempre fiz assim, mas não pode mais, né? Então, a legislação de propaganda, ela sempre vai evoluindo com restrições ou alargamentos, mas, infelizmente, essa é uma crítica que eu, pessoalmente, faço à legislação, à nossa legislação eleitoral. A questão da propaganda, ela não acompanhou a evolução da sociedade, né? Por mais que a gente tenha muito regramento sobre propaganda em rede social, propaganda no mundo virtual, mas há uma restrição muito grande e, na minha opinião, descabida, sobre a propaganda que o eleitor, não a propaganda que o candidato vai fazer no rádio, na TV, enfim, mas o eleitor, ele
não pode fazer propaganda na sua casa, ele só pode colocar um pequeno adesivo de meio metro quadrado. Antigamente, a gente podia pintar muro, bandeira, o eleitor participava mais do processo eleitoral. E a legislação eleitoral ela tem cada vez mais restringido a participação do eleitor. Então, isso é um processo que eu vejo que não é benéfico para a democracia. Mas, enfim, é assim que as coisas estão sendo colocadas, né? E a gente tem algumas novidades para essa eleição. A Justiça Eleitoral, a legislação eleitoral, a Justiça já vinha trabalhando em julgamentos, em jurisprudência, consolidando entendimentos de proibir veiculação de propaganda que tenha como objetivo ridicularizar ou degradar o candidato adversário. E aí, depois, a partir de todas essas decisões da Justiça, então, hoje está regulamentado isso. A resolução do Tribunal Superior Eleitoral, que trata da propaganda, ela trouxe uma norma específica que proíbe a divulgação ou o compartilhamento. Mesmo a pessoa que não produziu aquela propaganda, mas que compartilhar a propaganda que contenha um fato sabidamente verídico ou que esteja gravemente descontextualizado, que atinge a integridade do processo eleitoral, essa pessoa que fizer essa divulgação, esse compartilhamento, será punido a partir desse ano pela Justiça Eleitoral. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a desinformação, a mentira que for espalhada intencionalmente quer dizer que a gente vai ter que provar no processo que aquela pessoa sabe que está mentindo, né? Que ela está criando um fato que não corresponde à verdade, né? Que esse fato prejudique a votação, os processos de votação, de apuração, de totalização de votos, serão punidos, inclusive, com responsabilidade penal. Isso se tornou crime a partir desse ano, além das punições por abuso de poder, né? Então, o artigo diz que constitui crime a contratação de pessoas também, com a finalidade de emitir mensagens ou comentários na internet para ofender a honra ou degradar a imagem de candidato, partido, coligação ou federação. Então, aquela pessoa, isso ocorria, né? Espero que esse ano, com essa nova regulamentação, isso mude. Aquela pessoa que não era o candidato e nem uma pessoa afiliada ao partido, mas que disparavam mensagens, né? Criavam perfis falsos para disparar mensagens, para degradar o candidato adversário, que a gente consiga provar que aquela pessoa ela foi contratada por alguém para fazer isso, essa pessoa ela vai estar incorrendo em crime e poderá ser responsabilizada penalmente. Um novo conceito que a gente vai ter a partir desse ano surgiu também um pouco a partir de um fato que ocorreu na campanha de 2020. Não sei se vocês se recordam, mas a candidata Manuela Dávila era candidata a prefeita de Porto Alegre. E, durante a campanha, o Caetano Veloso divulgou que faria um show, na época, a gente ainda estava, né, bem na pandemia, um show nas suas redes sociais, né, faria uma live em apoio a Manuela. O candidato do progressista entrou com uma ação na Justiça, pedindo para que a Justiça impedisse essa realização dessa live, sob o argumento de que a legislação proíbe a realização de showmícios, né, que aquilo seria um showmício virtual. No primeiro momento, a Justiça proibiu, a discussão chegou até o Tribunal Superior Eleitoral, até que o TSE entendeu que aquilo não era um showmício, porque não teria participação da candidata. E aí, então, nesse ano, isso foi regulamentado, tá? Então, uma coisa que eu quero deixar claro para vocês, o showmício ele é proibido. O que é o showmício? É o candidato, com o seu partido, com a sua coligação, fazer um comício, e nesse comício haver a realização de um show,
certo? Uma apresentação musical, enfim, um evento artístico no comício do candidato. Isso continua proibido. O que a legislação permitiu? Ela permite a realização de eventos artísticos ou musicais que têm um objetivo específico, que é arrecadar fundos para a campanha. Então, aqui na cidade, a gente conhece muito bem o exemplo dos jantares que se faz para arrecadação de fundos, né? Então, se faz um jantar, o candidato faz o jantar, cobra um valor de um ingresso que não é um valor de um ingresso de um jantar normal, né? 300, 400, R$1.000, enfim. E aquele ingresso ele vai gerar um recibo eleitoral que vai ser contabilizado na campanha como uma doação. Isso é um jantar para arrecadar fundos. Então, o show, tanto que virtual ou presencial, ele é liberado apenas com esse fim específico para arrecadação de recursos para as campanhas e com a emissão dos recibos eleitorais, que depois vão fazer parte da prestação de contas dos candidatos, né? Então, e esse regramento ele veio através de um acontecimento, né, que não estava na lei, gerou uma discussão jurídica, chegou até o TSE, e então o legislador entendeu por bem que esse ano era melhor regulamentar isso aí, inclusive a questão dos shows virtuais, né, as lives. Sobre a propaganda, a questão da propaganda em residências não mudou, continua o mesmo meio metro quadrado. A propaganda nos veículos também não mudou, tem a limitação dos adesivos, o adesivo do vidro de trás que tem que ser aquele perfurado, né? A gente tem algumas questões que já estão na legislação desde a última ou a penúltima eleição, que é a questão de que não é considerado propaganda eleitoral a publicação de elogios ou críticas a candidatos feitos por eleitores em suas páginas pessoais. Então, isso o eleitor ele pode fazer, ele tem a liberdade de expressão de emitir a sua opinião, tanto de elogio quanto de crítica, dentro da limitação de calúnia, difamação e injúria, né? Ele pode criticar o candidato que ele considera adversário do candidato que ele vai votar, mas essa liberdade de expressão ela é delimitada pela legislação que nem é a legislação eleitoral, né? A legislação nossa comum, que tem os limites ali de calúnia, injúria e difamação. Mas tem uma coisa que o eleitor ele não pode fazer na internet, que é impulsionar conteúdos pagos. Eu quero ajudar o meu candidato, então eu vou, ao invés de doar para a campanha dele, eu vou fazer aqui um impulsionamento delimitado aqui para a minha cidade do candidato a deputado que eu vou apoiar. Isso a legislação não permite. A legislação permite o impulsionamento de conteúdo apenas pelo candidato pago com os fundos da sua campanha. Na última eleição presidencial, a gente teve um caso, que não sei se vocês vão se recordar, que foi bem emblemático para dentro da Justiça, que gerou uma jurisprudência que até hoje é aplicada, que é o caso do empresário dono das lojas Avan. Ele fez impulsionamento diretamente como eleitor de conteúdo de propaganda eleitoral, e a cada impulsionamento que ele fez, ele foi punido com multas de R$50 mil de base. Então, a legislação eleitoral, a justiça eleitoral é bem firme quanto a essa fiscalização. Qualquer impulsionamento feito por eleitor, ele é punido, tá? Nós temos também uma novidade, que é a proibição do disparo em massa de mensagens, né? Mensagens virtuais por aplicativos de telefone, Messenger, WhatsApp. Então, isso ocorreu muito na eleição de 2018. A Justiça Eleitoral tentou fazer convênios com esses aplicativos, né? Não teve muito sucesso com o Telegram. Então, houve o legislador optou por proibir esse tipo de disparo em massa. Então, agora, qualquer envio de mensagem por candidato,
ele está submetido à Lei Geral de Proteção de Dados, o que significa que precisa do consentimento do eleitor, né? Então, qualquer envio ele tem que ter a prova do consentimento do eleitor. Porque se o eleitor recebe uma mensagem no WhatsApp com propaganda eleitoral e vai à justiça e diz que não autorizou aquele recebimento, o candidato vai ser punido. Então, aqui entra a hierarquia da Lei Geral de Proteção de Dados nesses casos, né? Além disso, a gente continua com as questões relativas a direito de resposta. Isso existe, inclusive nas propagandas virtuais, né? A gente tem muito isso. Na última eleição de prefeito, houve uma demanda muito grande desse tipo de situação, de processos, mas o que a gente sempre fala para o cliente é que aquela propaganda que o cliente entende, que o candidato, né, nosso cliente no escritório, entende que ela é inverídica e que ela precisa ser retirada, o tempo que o processo judicial, por mais que a Justiça Eleitoral ela tenha prazos em horas para cumprimento, né? A gente tem prazos, o maior prazo que a gente tem na Justiça Eleitoral é 3 dias. Né? Na Justiça Comum, a gente tem prazo de 15 dias, tem prazo de 10 dias. Na Justiça Eleitoral, ela é muito mais célere por um motivo óbvio, né? A eleição dura 45 dias. Mas, às vezes, até o cliente chega para nós e diz, olha, essa postagem aqui do meu adversário, ela é inverídica, ela tem que ser retirada do ar, ele está contando uma mentira a meu respeito. Até chegar a mensagem, a gente fazer a petição, encaminhar ao judiciário, o juiz dar a decisão liminar, fazer o oficial de justiça cumprir, aquela mensagem já foi replicada nos aparelhos celulares do Estado inteiro. Então, isso, às vezes, a gente tem que trabalhar diretamente com o marketing da campanha, né? Porque a informação ela se combate com outra informação, né? Porque, às vezes, o tempo que a gente até consegue retirar, a gente vai conseguir um direito de resposta, mas até esse direito de resposta ser definitivamente postado pelo adversário, aquela mentira que ele contou já se propagou, né? A gente tem hoje uma velocidade muito grande das redes sociais. Então, isso é um mecanismo que existe, mas o direito de resposta ele não é tão eficaz quanto a gente precisa que seja numa campanha tão curta de 45 dias. Né? Nós não temos mais campanhas de 90 dias. Então, é tudo muito dinâmico. Quando a campanha começa e a gente já está fazendo a prestação de contas e a gente já está no primeiro turno, e aí, então, a gente tem que ter sempre essa sinergia, né, do candidato, do jurídico e do marketing trabalhando juntos para que as coisas que a gente consiga passar a mensagem correta de uma forma célere, né? Então, o processo judicial ele nem sempre é o mais indicado, né? Bom, outra novidade que a gente tem na legislação é com relação à propaganda eleitoral da imprensa. Tá? Continuam aquelas delimitações de 10 anúncios no jornal, enfim, o tamanho do anúncio no jornal, mas, a partir de agora, a legislação não considera como propaganda eleitoral a divulgação por jornal ou revista. Não entra rádio e TV, porque rádio e TV são concessões públicas, mas jornal e revista, ele pode publicar opinião favorável a candidato, partido, coligação ou federação, sem ser em matéria paga. Então, naqueles editoriais, né, do jornal, o jornal pode apoiar um candidato, jornal e revista. A partir de agora, isso não é considerado propaganda eleitoral. A imprensa escrita, né, a imprensa impressa, ela pode, então, manifestar a sua opinião favorável ou desfavorável a um candidato sem que haja punição. Né? Então, lembrando que rádio e TV ficam fora, porque rádio e TV são concessões públicas. Né? Evidente que eventuais abusos que perspassem a propaganda, eles serão punidos pela legislação eleitoral. Então, gente, mais ou menos de novidades, o que eu tinha para falar para vocês é isso.
Agradeço muito a atenção de todos, fico à disposição, se tiverem, não controlei o tempo, mas ninguém me deu cartão amarelo, mas acho que foi bem direitinho, tinha me programado para falar até 1h. Enfim, se alguém tiver alguma pergunta, fico à disposição. Estou à disposição também, se alguém quiser conversar comigo por WhatsApp ou redes sociais, trocar alguma ideia, tiver alguma dúvida mais específica também ao longo da campanha, não tem problema nenhum. Agradeço novamente o convite da SIX e desejo que todos nós, seja quem trabalha ou não trabalha nas eleições, né, nós todos somos eleitores, mesmo quando não somos candidatos, né? Então, que a gente tenha uma eleição tranquila. Eu sempre falo que o meu aniversário é 15 de novembro, né? Então eu já nasci... Na época era o dia da eleição, né? Então eu já nasci republicana. Eu gosto muito do tema. Eu acho que o dia da eleição é um dia importante para todos nós, né? Esse ano a gente tem que votar em 5 candidatos, é bastante coisa, o tempo de propaganda é curto, então que a gente possa buscar meios oficiais de conhecer as propostas dos nossos candidatos, né? Que a gente possa ter uma eleição em que a gente vote com a nossa consciência livre, né? Independente de qualquer tipo de pressão, mas que a gente forme a nossa convicção. E sempre lembrando que voto não tem preço, mas voto tem consequência, né? Então, a gente tem que ter sempre isso em mente, debater política, falar sobre política com os amigos, com a família, com as pessoas que moram na nossa cidade, porque isso faz com que a nossa sociedade sempre evolua. Então, desejo a todos... vocês, eleitores, que tenham uma ótima eleição, primeiro e segundo turno. Provavelmente vamos ter no Estado segundo turno também para governador. Então, temos bastante candidatos aqui no Estado, né, para governo, para o Senado também, que é uma eleição majoritária. Então, esse é o meu desejo a todos. Tá bom, pessoal? Muito obrigada. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma consideração, o microfone está aberto. Em primeiro lugar, Fran, quero te parabenizar pelo assunto. Realmente ele é muito importante e eu sei pouca coisa, procuro me inteirar sempre, mas eu acho que nós, eleitores, a maioria soubemos pouco, certo? Mas eu quero te fazer uma pergunta no seguinte sentido. Tu falasse ali tem candidatos que fazem janta a 300, 500, 1.000, 5.000, né? No passado isso era muito comum. Só que agora, que é o assunto mais presente na mídia, no dia a dia, e no nosso dia também, com toda essa dinheirama, eu chamo de dinheirama, nem de dinheiro, porque é dinheiro que eu não tenho noção quanto dinheiro é. Ainda vai haver necessidade de jantares e também me parece que existem cotas dobradas, né? Será que, mesmo assim, com todo esse dinheiro que tem, vai se fazer necessário alguns jantares? O volume de dinheiro a que tu te referes, com certeza, é do fundo de financiamento, né? Existem 2 fundos hoje em dia. Depois que houve a proibição das doações por pessoas jurídicas, foi criado, além do fundo partidário, que é o fundo que possibilita o funcionamento do partido ao longo do tempo, não é o fundo específico para eleição, o fundo partidário, mas foi criado com a proibição da doação das pessoas jurídicas, porque se entendeu, naquele momento, que havia uma distorção, porque as pessoas jurídicas em grandes empresas faziam grandes doações para todos os candidatos, independente daquele que ganhasse, aquela empresa teria algum benefício, então foi por isso que se entendeu pela proibição. Foi criado, então, o fundo que a gente chama que é o FEFEC, né, que é o Fundo de Financiamento Especial de Campanha. O que acontece? Mesmo com todas as leis que, como tu falaste ali, as leis que determinam a distribuição de dinheiro para candidaturas femininas, que distribuam para as minorias, a gente ainda vê partidos que concentram em determinados candidatos essa distribuição de dinheiro. Por exemplo, lá no nosso escritório, a gente tem uma ação contra um vereador eleito lá de Porto Alegre,
do PSL, ele foi eleito, e nós conseguimos uma sentença que saiu há poucos dias atrás, cassando a eleição dele, o diploma dele, porque a gente provou que ele, como presidente do partido, ele concentrou o dinheiro apenas na candidatura dele, não só o dinheiro, como o tempo de propaganda. Ele teve 90% do tempo de propaganda da TV só para ele, e todos os outros candidatos do partido foram alijados nesse processo, inclusive da distribuição do dinheiro, né? Então, a gente que vê ainda que existe muita concentração dos chamados caciques dos partidos, né? Porque, como eu falei para vocês no início, a legislação eleitoral ela sempre é modificada tentando uma evolução, mas a lei que, na minha opinião, deveria sofrer a maior reforma é uma que nunca é mexida, que é a lei dos partidos políticos. A lei dos partidos políticos, ela é do século passado e os partidos não mexem nela. Então, os candidatos pequenos, principalmente os novos, o candidato que é candidato à reeleição, ele já tem a máquina do partido na mão. Então, ele tem mais acesso. A distribuição dentro dos partidos, ela ainda é concentrada. Então, o candidato novo, que nunca entrou na política, né? Vamos pensar, por exemplo, que se tu se candidata na próxima eleição, né, tu vai estar entrando num território novo. Então, para ti conseguir que o partido diga não, a gente não sabe como vai ser o desempenho dela, então a gente vai depositar os nossos esforços naqueles candidatos que a gente já conhece o desempenho. Então, esses candidatos, eles precisam buscar novos tipos de financiamento que não dependam do financiamento do fundo. Então, a legislação já em outras eleições trouxe uma novidade também, que é a vaquinha virtual, né, que o eleitor pode contribuir diretamente no site do candidato. Então, esse tipo de mecanismo ele é criado pela legislação para apoiar os candidatos que não têm aquela inserção dentro do partido, né? Então, basicamente, ainda se faz janta, ainda se faz a vaquinha, enfim, para que se consiga dinheiro, porque o partido não distribui uniformemente esse valor. Tem alguma norma com relação às candidatas mulheres e aos candidatos negros? Ele tem um mínimo que ele tem que dispor para aquelas candidaturas, né? Um mínimo. Mas, de resto, não há uma norma. Há normas internas dos partidos. Tem partidos que têm regramento próprio no seu estatuto. Mas o fundo ele é entregue para a direção do partido, e a direção do partido define quanto vai para cada estado, e dentro de cada estado eles definem quanto vai para cada município, e aí o município vai dividir depois, e ele pode dispor mais ou menos, fora daqueles requisitos legais das minorias, ele dispõe como ele quiser. As coligações, primeiro e segundo turno, elas continuam valendo? As coligações para as eleições majoritárias, né, presidente, governador e senador, sim. Não, ela tem que ser a mesma coligação, primeiro e segundo turno, ela anda junto, né? E essa ela não pode, depois que passou o primeiro turno, vamos modificar agora. Ela é imutável até o final dessa eleição. De novo, aquela questão de quando tem um candidato que puxa voto para todo o partido, mas você falou que teve uma barreira. Esse cálculo é um cálculo que ele é um pouco complicado. É um cálculo aritmético que ele envolve mais. É um cálculo que envolve mais de um cálculo, né? Mas eu tenho ele aqui, até se vocês quiserem. Como ele vai mudando. Então, eu vou te trazer aqui como é que funciona. A gente tem que fazer 2 cálculos para saber quem vão ser os vereadores e os deputados. O primeiro é o quociente eleitoral, que a gente vai pegar o número de votos válidos. O que são votos válidos? São todos os votos, excluídos os brancos e nulos, tá, gente? Votar branco ou votar nulo é a mesma coisa, não influencia em nada. Sempre a gente recebe toda a campanha eu respondo as mesmas dúvidas. Às vezes, no almoço de família, mas eu vi na internet que se mais de 50% das pessoas votarem branco, não vai ter eleição, então vamos todo. Não, isso é mentira, tá, gente? O voto branco e nulo ele não é considerado
pela Justiça Eleitoral. É como se o eleitor ele se absteve de votar, como se ele não tivesse comparecido na urna. O voto válido é o voto que a gente digita o número do candidato ou, na eleição proporcional, a legenda do partido, né? Então, a gente tem a possibilidade de votar na legenda. Isso é voto válido. Então, eu vou pegar o número de votos válidos e vou dividir pelo número de cadeiras. Por exemplo, aqui em Farroupilha nós temos 15 vereadores. Então, eu vou pegar todos os votos da eleição, excetuados brancos e nulos, vou dividir por 15, certo? Esse é o número do quociente eleitoral. Para saber o número de cadeiras que o meu partido vai fazer, eu vou pegar o número de votos na legenda ou na coligação, enfim, ou na federação, né? E vou dividir pelo quociente eleitoral, que é aquele primeiro valor que eu tive daquele primeiro cálculo, tá? Muitas vezes o valor ele não é redondo, então ocorre uma sobra de votos, né? Vai ter uma sobra ali de cadeiras. Como é que eu vou preencher aquele número, tá? Esse é um cálculo bem complexo das sobras e ele veio mudando ao longo do tempo. Mas para a gente ter o número final das cadeiras, a legislação atual ela diz que somente os candidatos que obtiverem votos equivalentes a menos de 20% do quociente eleitoral e os partidos eles têm que ter um mínimo de 80% do quociente para participar desse rateio das sobras. Então, antes, qualquer partido tivesse feito 5 votos, 10 votos ou 5 mil votos, ele ia entrar no cálculo das sobras. Hoje precisa ter esses mínimos que não existiam antes na legislação. Então, os partidos pequenos eles ficam com muito menos chance de entrar. Por isso que os partidos pequenos, que a gente viu ali, que eu falei para você das federações, o PCdoB, o PV, a Rede, o PSOL, por isso que esses partidos se juntaram nas federações, porque com essas novas regras, esses partidos, existe um estudo de cientistas sociais que diz que nos próximos 6 ou 8 anos, de 32, nós passaríamos para 12 partidos. Atualmente, nós temos 32. Então, a legislação ela está tentando afunilar, porque a criação de partidos é livre, mas a fragmentação, hoje em dia, ela é muito grande, 32 partidos no Congresso Nacional, né? Tem uma frase célebre do Fernando Henrique que diz que ele mesmo diz, né, que quando ele era presidente ele tinha que negociar com 8 partidos no Congresso. O Lula, quando se elegeu, já tinha que negociar com mais de 20, né? Então a legislação está terminando, tentando fazer com que os partidos pequenos eles se extingam. Então hoje em dia há esses mínimos. Para entrar no cálculo, tu tem que ter mínimo de 80% o partido e 20% o candidato. Explicando de um grosso modo, tá? Porque o cálculo aritmético ele é um pouquinho mais complexo. Mas, enfim, é isso. Se deu mais ou menos para entender. Mais alguém, pessoal? Não? Então é isso. Obrigada, gente. Obrigada. E... bom trabalho para a SIX aí nos seus próximos eventos. Muito obrigado. Acho que vocês viram, são novidades aí, ou situações aí que foram bem explanadas e muito bem explanadas por ti. Realmente, muito obrigado pelo que trouxesse para nós. Pessoal, acho que era isso. Fabiano, você quer complementar alguma coisa? Do que eu tenho é que relembrar que agora no próximo dia 18 nós temos o B2B, né, chegando, retornando Farroupilha. Nós estamos a tempo aí sem a oportunidade de ter encontros, né, e fica aí, né, marcado aí o encontro nosso aí para trocar informações, fazer contatos e tudo isso assim que proporciona para nós também, tá? Ok, boa tarde, obrigado a todos.